Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Krishna, Om Krishna, Om Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Om Radhe, Om Radhe, Om Radhe. Haribol, Haribol. Vamos a mais uma aula aqui do Bhagavad Gita. Hoje nós vamos falar o verso 20 do capítulo 12, que é intitulado Serviço Devocional. Então, como a gente vê aí atrás nessa foto, né, a presença de Arjuna e a presença do Senhor Krishna, que antes de iniciar a batalha, eles tocam os seus búzios, né? Então, esses búzios, eles são muito poderosos, né? Representam o som supremo. Antes de iniciar a batalha, o exército inimigo oposto tocaram seus búzios, né? Isso criou uma certa ansiedade, um certo medo no exército inimigo, né? Que esse conjunto de búzios em uníssono, né, tocado, mostra a potência do exército, né, pelo som. Né? Porém, quando Krishna e Arjuna tocaram os seus búzios, isso criou um grande temor no exército inimigo. Então, o poder do som, né, de Deus é algo maravilhoso, se você está associado com esse som, principalmente com o som do santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, então você vai conseguir realmente ficar numa situação bem favorável na sua vida material. Porque toda a matéria, inicialmente, ela é feita, né, de som. Do éter vem o fogo, vem o ar, do ar vem o fogo, do fogo a água, e da água o elemento terra. Logo, tudo o que existe manifesto materialmente não passa de som, cor, né? A melodia, por isso que fala música das esferas. Então, por trás de todas as dimensões, por trás de todas as manifestações, existe esse som original, né, que é o Om. Então, Om, se você atingir uma percepção interna yogi avançada, você vai ouvir esse som que compõe toda a estrutura dimensional da criação de Deus, né? O Om representa esse aspecto impessoal, o Brahman, de onde o poder criador de Deus faz com que tudo se manifeste através dessa potência original, que tem a forma desse som. Né? Então, quando Krishna está soprando aí esse som, remete um pouco a essa circunstância, né? Que o Brahman, que tudo cria, né? Onde tudo é criado e tudo é destruído, está na boca aí do Senhor Krishna, né, onde ele está soprando com majestade essa insinuação, né, divina antes de começar a batalha. E como Sanjaya disse, a Dhritarashtra, né, o rei cego, que era o pai de Duryodhana, que comandava o inimigo dos Kurus, né, o exército inimigo, Sanjaya disse que onde está Krishna e Arjuna é impossível não haver vitória. Por isso, se na sua vida você, de alguma maneira, está temendo
alguma coisa, ou o futuro do planeta, ou um sistema inconsistente, ou o poder, né, o dito poder das trevas, você simplesmente tem que ficar refugiado no som de Deus. Ao ficar refugiado no som de Deus, que é a vibração mais elevada da existência, você fica completamente protegido, né, e pronto para enfrentar qualquer situação nesse mundo material. Logo, você tem que se perguntar o quanto eu estou refugiado no santo nome de Deus, que representa o som da vitória, da proteção absoluta. Porque, geralmente, os nossos sentidos, eles ficam muito, né, pelo menos na parte da audição, fica muito ocupado em ouvir sons que criam, né, uma depressão sonora, que vai destruindo o seu ânimo, a sua vivacidade. E aí, no final de tanto ouvir esse som negativo que é promovido pelas trevas, através das mídias, né, principalmente, você vai se sentindo derrotado, vai se sentindo para baixo. Aí você perde a esperança, você fica com medo. Porém, se você está refugiado no som supremo, se você coloca toda a sua fé nos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, que está agora mesmo dentro do seu coração, você vai alcançar muito facilmente a vitória que Deus promete, né, que prometeu a Arjuna ao lutar do lado dele nesse drama histórico chamado, né, a Guerra de Kurukshetra. Então, essa guerra de Kurukshetra, após Arjuna ter a vitória, porque ele estava do lado de Krishna, nessa Kali Yuga, a gente pode falar que estar do lado do santo nome de Deus, conforme Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou, vamos obter essa vitória da batalha de Kurukshetra, que possa estar acontecendo tanto em nosso coração, com as forças, né, internas opostas, quanto com a oposição externa a esse mundo material. Quanto mais você está refugiado no santo nome de Deus, nos pés de lótus do Senhor, na meditação em relação a Deus, você se estabelece numa posição completamente segura, independentemente do que vai acontecer no mundo. Essa é a ideia, né? Aonde você está colocando a sua fé. A sua fé, né? A fé é o seu poder espiritual de manifestar o que você quiser nesse mundo material. Se você tem fé nas coisas que a energia inferior, né, Maya, a ilusão, as trevas estão falando para você, se você acredita intensamente nisso, com certeza você está criando um futuro, né, não promissor, onde você vai estar sempre gerando vibrações cada vez mais baixas ou temerosas, né? E aonde você vai ficar, né, submetido a uma pressão que vai lhe fazer muito mal. Você vai ficar cada vez mais inconsciente, porque esse que é o projeto das trevas, né? Afastar os espíritos dos pés de lótus de Deus ou de seu santo nome. Porém, se você coloca a sua fé, né, no nome divino, no santo nome, e em Deus, você vai construir um mundo maravilhoso, independentemente do caos que possa se instalar. Podemos ver que Arjuna, ele estava no meio de uma batalha, a batalha mais, né, mais assim, perigosa que já existiu, porque eram demônios poderosíssimos que estavam contra Arjuna, mas simplesmente porque Arjuna se refugiou em Krishna, mesmo que aparentemente o seu exército fosse menor, né, ou, entre aspas, mais fraco do ponto de vista material, no fim ele ganhou facilmente a batalha, né?
principalmente no capítulo 11, quando, através da revelação interna de seu olho espiritual, ele conseguiu ver, né, todos os guerreiros opostos entrando na boca, né, fumegante do Senhor Krishna. Isso lhe deu a certeza que o Bhagavad Gita nos promete. Então, renda-se aos pés de lótus do Senhor Krishna, pare de ficar se associando com energias inferiores ou ficar desejando resultados para o mundo material que não estão na sua dimensão de controle. Krishna, né, Deus, ele está controlando toda a existência material, toda a existência espiritual. Krishna está controlando a sua vida. Então, flua em Krishna. Desenvolve o amor por ele, em qualquer circunstância. E aí você vai ficar cada vez, né, cada dia mais forte, mais poderoso. E aí, quando você soprar o seu búzio da certeza absoluta da vitória, junto com Krishna, ou com Deus no seu coração, o Vishnu, não haverá quem possa realmente destruir, né, a sua existência, porque você já vai estar completamente ciente da sua natureza espiritual, da sua imortalidade, da sua eternidade. Assim, Krishna promete no Bhagavad Gita, que todo aquele que se desapegar um pouco dessas circunstâncias materiais, principalmente nessa era de transição, que é uma era onde, né, as forças da luz vão se debater com as forças das trevas de uma forma mais intensa. Se você se refugia nos pés de lótus de Krishna, com certeza você vai passar por essa fase dessa transição de uma maneira suave. Enquanto que as pessoas que estão muito preocupadas ou se envolvendo com as energias negativas ou aceitando fatos manipulados, essas pessoas acabam, né, perdendo o rumo, o centro, e aí vão entrar em deteriorações psíquicas e emocionais que não vão ser boas para a vida espiritual, já que você está aqui nessa forma humana, recebendo, né, essa tarefa ou essa missão de ascensionar a sua energia, de amar a Deus e de seguir o fluxo divino com essa fé, com essa confiança completa. É isso que Krishna em nosso coração nos pede. Acredite em mim. Siga a sua intuição. Deixa que eu vou te proteger pessoalmente. Entre nessa potência interna e viva nesse mundo. Porque isso aí é uma opção de cada pessoa. Tem pessoas que não vão escolher ficar com Deus. Tem pessoas que vão optar viver uma vida divina, independentemente, como eu falei, das circunstâncias. Você tem que escolher, né, o que você quer. E a ideia é você escolher a luz, escolher Deus, escolher a vida espiritual, escolher a oportunidade que essa forma humana te dá de evoluir nesse mundo e, de alguma forma, tentar, né, passar esse conhecimento ou a sua experiência, o seu exemplo para outras pessoas que, nesse exato momento, estão assim completamente, né, desequilibradas, sofrendo, já estão assim lá no futuro, e esqueceram que a vida ela acontece no aqui e agora. Um dia de cada vez com Deus é o que devemos fazer. Né? Como disse o Mestre Cristo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Já basta, né, a preocupação, ou o mal do dia de hoje, ou o bem do dia de hoje, ou a não preocupação do dia de hoje. A ideia é que você, através dessa total fé, dessa total confiança, você, né, não fique assim preso às falácias mirabolantes, né, do mundo que vão tentar fazer todo mundo prisioneiro, ou não, tudo pode acontecer dentro, né, do plano divino. Né? O plano divino está acontecendo nesse momento para reestruturar a espiritualidade no planeta Terra. Então, às vezes, tem que acontecer algo
entre aspas, negativo, para acordar a humanidade. Podemos ver aí que na época de Arjuna, né, nessa foto aí atrás, o planeta Terra estava passando por uma situação bem assim, pesada, né? Muito mais pesada do que agora. Então, realmente, os demônios estavam imperando no planeta, os seres, né, espirituais já estavam proibidos de fazer as suas práticas, ninguém podia se devotar a Deus, tudo era proibido. Então, né, Krishna apareceu e fez essa batalha e colocou a Terra de novo com a sua humanidade nos prumos. Só que durante, né, esse tempo aí, as pessoas, né, começaram a pensar mais em Deus, a reformular a sua vida. O que eu estou fazendo nesse planeta Terra? Quem sou eu? Para onde eu vou? As pessoas ficam com medo da morte. E às vezes só quando acontece algo assim mundialmente perigoso ou catastrófico é que as pessoas começam a pensar nisso. Então, essas coisas fazem parte para acordar as pessoas que vivem no mundo como um vegetal, como um animal. Eles não colocam a sua inteligência espiritual em ação nessa forma humana. Mas para quem já está na vida espiritual, para quem já está rendido aos pés de lótus de Deus, que segue a prática espiritual de meditar, de cantar, de estudar as palavras de Deus, você, né, se você faz isso, você já está numa posição equilibrada, numa posição diferenciada do resto da humanidade. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, é muito rara uma alma que se rende a mim, a Deus. Certo? Então você tem que entender isso, que agora estamos chegando em tempos de mudanças e que o ideal é fazer essa escolha de se situar aos pés de lótus de Deus e viver uma vida, né, plena, uma vida de amor, apesar de você ver a configuração do mundo, muitas coisas estarem acontecendo de uma forma, né, assim, negativa. As pessoas agressivas, os valores completamente caídos, sem ética, sem moralidade. Assim, um lugar onde os demônios tentam fazer a festa, vamos dizer assim, né? Mas, se você está rendido a Deus, todo dia você canta o nome do divino, se você se sente completamente protegido, se você entende que você é o espírito, que você não é esse corpo, que a morte não existe em si, e que você entende que tudo é uma situação onde é preciso acontecer, né? A vida, ela segue um fluxo, e esse fluxo é sempre bom e positivo. E aí o espírito que tem essa visão correta, que já vive nesse amor divino, entende que Deus, ele não faz nada negativo. Na verdade, toda a situação do planeta Terra, seja boa ou seja ruim, é uma reação relativa às formas, pensamentos que estão sendo emanadas diariamente pelos seres humanos. Essa humanidade atual de Kali Yuga, todos nós sabemos que é uma humanidade muito caída, né? As pessoas aqui em Kali Yuga são muito más mesmo, né? Elas não têm valores espirituais e adquirem posturas que não são convenientes com o avanço espiritual que é pretendido, né, por Deus quando ele cria esse planeta, quando ele cria essa forma humana, de modo que você tem que repensar onde você está, como você está vivendo, com o que você está se associando, né, com quem você está sentindo estar vibracionalmente. Então, temos que mudar as estruturas, né? A mudança vem tanto pela cobrança das reações negativas, como pela associação positiva. O que você está escolhendo? Essa é a nossa inteligência em ação, o nosso discernimento. E se você vive com o Krishna, imagina Arjuna,
estava aí nesse momento e antes dele lutar na batalha, ele tremeu nas bases, né? Quando ele viu que os melhores guerreiros do planeta, se não dizer assim, do universo, estavam contra ele. E ele tremeu nas bases, apesar de ele ser um guerreiro hiperpoderoso. Né? Então, o Bhagavad Gita ele se destina a isso, para te colocar no prumo, para te colocar na posição onde você vai realmente lutar, né, nessa vida. Na verdade, a arma dessa Kali Yuga é o santo nome de Deus. Quanto mais você canta, mais você está inserido na potência interna do Senhor Krishna, de Deus, e aí as coisas que vão acontecer na sua vida, você tem que entregar na mão de Deus, certo? Mas se as pessoas ficam especulando muito, encontrando razões para descobrir erros e julgamentos e tantas críticas, e aí criam-se tantas polêmicas, e os conflitos vão se aumentando, as divisões vão acontecendo, e no final está todo mundo perdido, porque, apesar de piorar mais ainda a forma de pensamento, ninguém descobriu que o segredo de tudo é se situar no equilíbrio interno, numa espécie de neutralidade, como falamos em algumas aulas anteriores, e seguir dia a dia, viver um dia de cada vez, no aqui e agora, situado no espírito, com total consciência da presença, né, de Vishnu, Krishna no coração, e aí angariar os resultados que Deus quer para nós. Vamos lembrar sempre que a super-alma, né, que é Deus, é uma expansão de Deus em nosso coração, está, né, querendo nos levar amorosamente de volta para o reino divino. Não é para a gente continuar aqui nesse mundo, no mundo melhor, ou fugir de um mundo pior, certo? Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender a nos libertarmos de Maya, da Matrix. Aí você tem que repensar o que você está fazendo, onde você está botando a sua fé, a sua confiança, o seu amor. Aonde você está colocando mais a sua atenção? Aonde está a sua atenção está o seu coração. Né? É o tesouro que você está buscando na profundidade das terras férteis do seu coração. Então você tem que pensar nisso. Não pode ficar com medo. Um devoto, ele é vitorioso. Um devoto sempre vai vencer, porque dentro dele, né, está a suprema personalidade de Deus. Está o som transcendental, está a potência interna de Deus. Então, essa foto aí mostra bem assim, que a própria pessoa divina, Krishna, estava junto com Arjuna, mas essa mesma pessoa que está aí, o Senhor Krishna, ele se expande e entra dentro do coração de Arjuna. E, ao mesmo tempo, essa batalha toda, esse encontro com esses demônios e com o exército de devotos, tudo isso é arranjado por Deus. Nada está acontecendo, certo? Que não esteja sob o controle absoluto de Deus. Tudo que vai acontecer na sua vida, nessa encarnação, seja externamente, em relação a sistemas políticos, econômicos, né, sociais, todas as nuances, né, de movimentos que acontecem em torno do seu corpo material, estão sendo controlados perfeitamente por Deus. Só que você é o espírito. E você tem que manifestar esse corpo seu através dessa fé, dessa confiança que Krishna pede. E para você manifestar a sua vibração perfeita nesse mundo, não se envolver para ele de modo a você se perder, porque você vai ficar inseguro, porque você vai fazer uma previsão de que algo será negativo no futuro, né? Todas essas coisas fazem parte do plano. E também tudo pode ser bom, pode ser maravilhoso, vai depender da quantidade de pessoas que estão gerando um determinado tipo de forma de pensamento, que é o que se chama egrégora.
Por isso que as trevas, elas não querem que um determinado número de pessoas, ou pessoas que são mais sinceras no amor de Deus, elas continuam vibrando luz, amor, porque isso atrapalha o plano das trevas. Por isso que existe perseguição a pessoas que estão vibrando o amor de Deus, que estão vibrando a devoção, o serviço devocional. Entende? Porque é uma energia poderosa. Quanto mais nós cantarmos o santo nome de Deus, mais estamos contribuindo para o benefício da humanidade, mesmo sem estar fazendo algo assim fisicamente. Então, essa arma, né, divina, que é o santo nome, ela atua em todo o planeta. Certo? É uma mídia invisível, vamos dizer assim. É o som de Deus purificando o planeta Terra. E também, para tudo, há um limite. Por isso que o Senhor Krishna ele veio aqui, quando ele viu que os demônios, né, estavam atrapalhando completamente o seu plano. Então, agora, também, no planeta Terra, existe uma circunstância, né, equivalente. Certo? Então, sempre que as trevas tentam, né, fomentar uma condição que é muito que escraviza as pessoas, que tira o direito delas de amarem a Deus, de fazerem adoração, então, de alguma forma, Deus ele vai se manifestar nesse momento. Temos que ter certeza disso, né? Então, pensem bem, raciocinem, né? Não percam a fé, não percam a confiança, sempre mantenham o coração elevado, bom humor, alegria, porque você é um filho de Deus, você é amado por Deus, você está sendo visto por Deus o tempo todo no seu coração. Então não ceda a sua mente e as suas emoções para a negatividade em qualquer assunto, em qualquer ramo. Não ceda, né, o seu coração à violência, ao julgamento excessivo. Se você é um espírito que já está com Deus, então você olha as coisas com neutralidade. A única coisa que você tem que fazer ou seja, de positivo, é você tentar passar essa mensagem para as outras pessoas. Ok? Então vamos aqui ao verso 20 do capítulo 12. Jetu dharmamritidam jatokitam paryupasate shraddhadan mat paramam bhakastetiva me priyaha Jetu dharmamritidam jatokitam paryupasate shraddhadan mat paramam bhakastetiva me priyaha. Então, esse verso é o último verso do capítulo 12, intitulado Serviço Devocional, onde Krishna fala, tudo que você tem que fazer nesse mundo é o serviço devocional. Esse verso fecha, né, o capítulo 12, que nos instrui tudo sobre a natureza e a importância de estarmos ativos nesse mundo a serviço de Deus de uma forma amorosa, confiante, sem medo, apostando tudo nisso. Então, esse verso, né, tradução, aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimos queridos por mim. Então, olha Krishna falando aqui, né? Inicialmente ele está falando que esse é o único caminho imperecível. Todos os outros caminhos que você seguir, que estão fora dessa conexão, dessa relação com Deus, são caminhos perecíveis. Você está experimentando todos os caminhos que você escolheu na sua vida, em várias vidas passadas, né? Você escolheu, você fez opções onde você não se conectava em amor real com Deus. A partir do momento que você está vivendo nesse amor real, após a morte desse corpo físico, você volta para o mundo espiritual. Você não vem para cá. Então, todos os caminhos que você seguiu, mesmo que você tenha escolhido uma chamada espiritualidade, que promove, né, uma ligação com Deus, porém, o seu coração realmente não estava
Entregue a Deus. Você não estava fazendo disso a meta da sua vida. Então isso é muito sério. É muito sério, porque é uma escolha. Você tem que... Ou você vive maia, desfrutando ou sofrendo, ou você vive em consciência crística, ou consciência de Vishnu, ou consciência de Krishna. Você tem que escolher, então, essa forma humana, a partir do momento que você leu o Bhagavad Gita, que você está vindo aqui assistir essas aulas, você tem que fazer essa escolha. Não significa abandonar o mundo, eu já falei isso, não precisa viver uma vida monástica, abandonar tudo, entendeu? Significa que você, lá no seu coração, é isso que você deseja, você tem a avidez de estar conectado com esse Deus maravilhoso que está dentro do seu coração, certo? Deus não é um carrasco, ele não é uma pessoa que vai ficar ali, né? A gente fala assim, né? Às vezes uma madre superiora, né? Ou aqueles monges budistas que ficam com a varinha assim na sua cabeça se você dorme na meditação, entendeu? Deus não é assim, ele está no seu coração, Deus está dançando, Deus é feliz, ele é alegre. Então entre em contato com Deus, viva a sua vida em paz, faça o serviço devocional, é isso que Krishna pede para a gente. Ilumine as pessoas, né? Se ilumine primeiro você, depois você passa para as pessoas o seu conhecimento, a sua realização. Então esse caminho, Krishna está falando, aqueles que seguem esse caminho imperecível, esse caminho da rendição aos pés de lótus de Deus, ele nunca se finda. Então mesmo que você volte para esse mundo, né, se você realmente se rendeu a Deus, se você se tornou uma dessas almas raras nesse mundo material, principalmente em Kali Yuga, então na vida que vem você vai voltar exatamente no ponto onde você parou nessa vida. Porque é imperecível. Tudo aquilo que você adquiriu como mérito de praticar o serviço devocional a Deus, a prática espiritual, para outra vida, né, se porventura você vier, você vai seguir exatamente daquele ponto. Já as pessoas que, mesmo seguindo uma vida espiritual ou uma vida material, não se ocuparam em serviço devocional, dessa forma que Krishna está falando aqui, que não colocaram toda a fé, toda a confiança, elas voltam do ponto zero. Não valeu nada a espiritualidade, porque não tinha coração, não tinha sentimento real, não tinha entrega, né? Não tinha renúncia. Você fez uma barganha com Deus. Eu vou ficar nesse mundo material, até a barganha da proteção. Porque Deus vai me proteger, ou porque Deus vai me dar coisas materiais. Entendeu? Não tem barganha. Render-se a Deus, serviço devocional a Deus, ele é isento de qualquer expectativa. Você simplesmente entende quem é Deus e se rende a Ele e segue a sua vida em paz. Porque você tem a maior riqueza do mundo, que é o conhecimento divino. E esse conhecimento, né, faz com que você se renda, e por isso que é esse último verso aqui do Bhagavad Gita, e Krishna falando exatamente isso. Se você seguir esse caminho, se você se render a mim, então vai nascer no seu coração aquilo que é o que a forma humana tem que adquirir, que é o amor a Deus. E por isso todos os mestres vêm nos pedir para amarmos a Deus, acima de tudo. Colocar Deus como o objetivo máximo, ou único, da nossa existência, se você atingir, né, esse padrão de devoção pura. Temos que meditar nisso profundamente. Os tempos agora exigem a nossa escolha em relação a isso. Isso que se chama o joio e o trigo. Você quer ficar com a sua mente ocupada em coisas que simplesmente ficam te distraindo o tempo todo, que são um encantamento, vamos dizer assim, né, da Matrix, onde você nunca pensa em Deus, sua mente fica sempre viajando para lá e para cá. Essa é a manha, vamos dizer assim, das trevas. As trevas querem isso, que você simplesmente fique com medo e vivendo fora do espírito, daquilo que você é. Ou você vai ser o trigo. Você fala assim, eu não quero isso. Não importa se eu vou morrer, se vão me matar, se eu vou morrer de fome, se eu vou ficar para lá, não importa. Eu escolhi Deus, eu quero ficar com Deus, eu quero viver minha vida no refúgio divino.
Não importa o que vai vir, certo? Eu estou sob a proteção de Deus. E aí, se Deus quiser te tirar desse mundo, pelo que Ele escolher, do jeito que Ele escolher, você aceita. Você está no fluxo do amor. Você não está querendo combater ninguém, não está querendo matar ninguém, nem os demônios, você não está jogando energia ruim para ninguém. Você está vivendo refugiado no amor de Deus. Certo? E se você está nessa forma de pensamento, vamos dizer, nessa egrégora de rendição, então você meio que sai fora da egrégora da humanidade que está vivendo num conflito terrível, interno, porque não tem Deus, porque não tem rendição a Deus, porque as pessoas são muito imorais, sem ética, cobiçando valores que degradam a tudo que se chama divino ou espiritual. Então as pessoas estão blasfemando o divino. E não estão nem aí. Aí se acontecer as coisas na humanidade, vai acontecer, porque faz parte da reação delas mesmas, não é nem Deus que está, isso é uma lei. É a lei do amor. Se está todo mundo vibrando contra a lei do amor, naturalmente, né, o planeta vai ter a reação específica. Porém, você está tranquilo, porque você está, né, mesmo que antes você possa ter tido estado meio que nessa configuração mental, né, do pânico. Agora você, peraí, não quero mais isso. Eu quero me render a Deus. Né? Não é que você vai fugir da batalha, não é que você vai fugir do mundo material, mas que você vai compreender com a sua inteligência, com o seu discernimento, que vale a pena ficar refugiado em Deus. Todos os dias, vive um dia só de cada vez. No aqui e agora. E no aqui e agora você vai estar cantando o nome de Deus, você vai estar pensando na forma de Deus, você vai estar estudando o Bhagavad Gita, você vai estar se associando com pessoas que já estão mais avançadas espiritualmente. E enquanto você está fazendo isso, o pau lá fora está quebrando. E você está nessa confusão. Entendeu? Mas você não está ali, a sua consciência está em Deus. E as pessoas que não estão vivendo em Deus, estão na consciência do pânico, do nervosismo, do medo, e aí tudo está acontecendo. Aí as pessoas têm que entender que elas são muito maldosas, elas são muito negligentes. Então, isso tudo que está acontecendo é para fomentar no coração das pessoas esse entendimento. Por que não escolher Deus? Por que criar uma sociedade demoníaca, uma sociedade louca, onde todo mundo quer viver simplesmente desfrutando do mundo material, né, tendo posse das coisas, as pessoas cheias de falso ego, de orgulho, né, de ambição, muita luxúria. E ninguém quer pensar em Deus. E Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, né? Abandona esse corpo e volta para mim. Sai dessa maia, sai dessa estrutura, que é uma prisão, principalmente em Kali Yuga. E a gente pode ver o que está acontecendo. As coisas não estão certas. Ninguém tá seguindo a justiça de Deus. Ninguém está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas só pensam em acréscimos, em acréscimos. E quando não tem isso, eles acham que tudo é injusto, que aí mesmo que eles ficam, não, mas Deus vai aparecer, se Deus aparecer ou não aparecer, as pessoas vão continuar igualzinho. Então tem que ter uma mudança de coração, todo mundo, né, tem que realmente compreender que todo mundo vacilou, que todo mundo deixou a negatividade, a ambição, correr à solta, né? Até agora mesmo eu vi tem o homem mais rico do mundo aí, vai atingir $1 trilhão, né? Para que $1 trilhão, né? Quantas pessoas morrendo de fome aí, né? Para mim, por exemplo, $200 bilhões já estava bom. Né? Então é isso. Mas se você tem o amor de Deus, se você tem a consciência de Deus, você tem a maior riqueza. Não importa se você esteja atirado à sarjeta, em qualquer lugar, se você tem a consciência de Deus, se você tem a gratidão, se você tem a oração, se você tem esse conhecimento maravilhoso, se você está alimentando isso todos os dias, isso é que importa. Isso é que vale. Isso é que vai fazer você ficar em sanidade mental, intelectual, né?
E você vai parar de se associar com essas milhares de falácias, de vozes, de maledicências, e um fala isso, outro fala aquilo, um quer ir para o lado, outro quer ir para o outro lado, tá? E todo mundo esqueceu que é Deus que está controlando tudo, e que se todo mundo se rende a Deus, e que emana amor, e que emana, né, o bom ânimo, né, bem-aventurança, então essa egrégora vai ser uma renovação da mente da humanidade, e vai se criar uma nova estrutura. E aí, quanto mais pessoas ficarem nesse padrão divino, espiritual, né, cantando o nome de Deus, principalmente nessa era atual, isso vai fazer com que as trevas se dissipem por elas mesmas. Elas não vão suportar a vibração de uma egrégora divina, como o cantar do santo nome de Deus, como a meditação de um devoto puro, né, como todo mundo... né, falando amorosamente do divino, vivendo assim numa vibe completamente diferente. As trevas querem que você entre na vibe delas, certo? Elas nem fazem, nem forçam você a isso, elas colocam a vibração negativa e as pessoas entram. Elas entram por quê? Porque elas não têm esse outro lado, o lado espiritual, que as trevas também tentam tirar do planeta. Tudo que é voltado mais para o lado da luz, as trevas querem tirar para você não ter uma opção. Então, se você tem uma opção, ainda tem, agora, faça isso. Fique na luz, fique no divino. Entre em meditação, fique em paz. Seja criativo, seja alegre. Né? Viva com esse humor divino. Tá? Então, aqueles que seguem esse caminho imperecível do serviço devocional, olha Krishna falando aqui, e que se ocupam com plena fé. Ocupar com plena fé. Né? Só que as pessoas vivem preocupadas sem fé, com medo, preocupadas com medo do mundo. E Krishna fala aqui, se ocupe com plena fé nesse caminho imperecível do serviço devocional. Imagina, esse é o último verso do capítulo Serviço Devocional. É Deus que está falando. Se ocupe com plena fé. Não duvide em nenhum momento da presença de Deus no seu coração. Todos os dias, 24 horas, se você puder, ou quanto mais você puder, né? Coloque a sua energia nessa lembrança de que Deus está no seu coração, Ele que está guiando o seu caminho. É isso que Krishna está falando aqui. Tenha fé em mim. Certo? Não coloca a sua fé nos políticos, nos religiosos que estão aí falando milhões de coisas. Coloca a sua fé na super-alma, em Deus dentro de você. Hoje o mundo está todo manipulado. O mundo, né, do Satanás, vamos dizer assim, é o mundo da mentira. As mentiras são tantas que você não consegue sair disso. E as mentiras se tornam verdades, se repetidas, né? Tanto, e você, como não tem uma base espiritual, como você não tem um conhecimento ou uma opção, né? Um caixa 2, vamos dizer assim, espiritual, você acaba entrando nisso. Por isso que eles tiram o conhecimento espiritual. E aí vão falando mentiras ou meias verdades, e todo mundo acaba entrando nessa egrégora, e aí o mundo fica configurado para atuar na dimensão, né, na baixa dimensão. Então, nós estamos indo para a quinta dimensão. Algumas pessoas têm que fazer esse serviço de vibrar mais alto. Esse é o convite que Krishna está fazendo aqui, através desse verso. Então, se ocupe com plena fé neste caminho imperecível do serviço devocional. Aí Krishna fala, fazendo de mim a meta suprema. Porque a pessoa tem uma opção de plano. Mas que no futuro eu vou ser assim, mas o mundo não está bom, então eu tenho que pensar isso, eu tenho que me refugiar, eu tenho que fugir para algum lugar. Aí Krishna fala assim, não, faz de mim a meta suprema. Esquece lá na frente, vive aqui agora, né, totalmente meditando em Deus todos os dias, cantando o nome de Deus. Então, a meta suprema. Né? Deus é a meta, Deus é o caminho. É o único caminho, é Deus. Quem é Deus? Krishna. Então, vamos nos refugiar aos pés lótus de Krishna. Certo? Aí vamos ocupar a nossa mente, a nossa inteligência em absorver
né, o entendimento dos passatempos de Deus, das palavras que ele está falando, né, vamos ouvir mais sobre quem está falando, sobre Krishna, sobre Deus, e aí nós vamos ficar em paz. Essa paz, hoje em dia, esse mundo em que vivemos, é uma das maiores riquezas também. Você acordar todo dia em paz, tendo certeza que Deus está ali guiando o seu caminho, você já entra em gratidão logo quando você acorda, né? Então você imagina que bilhões de pessoas hoje já acordam, né, desanimadas, frustradas, com medo, com violência no coração. E aí não é isso, não é esse o padrão. O padrão é entender a opulência de Deus, né? Lakshmi Vishnu. Lakshmi é a potência de opulência de Deus, e ele está no seu coração, e se você estiver com ele, ele vai te dar a opulência de tudo, de todas as qualidades, de todas as riquezas materiais, todas as riquezas espirituais, e principalmente o amor, né? Que é a maior riqueza, o maior Lakshmi que uma alma pode ter nesse mundo. Então, amar é Deus sobre todas as coisas. Faça disso a meta suprema, né? Então, Krishna fala que quem faz isso, né? Quem se ocupa com plena fé que segue esse caminho espiritual e faz dele a meta suprema, essas pessoas são muitíssimas queridas a ele, né? Ele não fala muito querida, ele fala muitíssimo queridas. Sou querido demais. É isso que Krishna fala. Porque você escolheu Krishna, porque você escolheu o santo nome de Deus. E se você é muitíssimo querido de Deus, então, basicamente, você está nas mãos mais poderosas da existência, né? Nas mãos absolutas. Então, não tema, né? Krishna fala isso, Machukará. Eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas, de todas as circunstâncias negativas. Machukará, não temas. Porque você tem medo? Se você se rendeu a mim, você perde o medo. Se você não se rendeu a Deus, você vive com medo, né? Mesmo sabendo que Krishna é Deus, mesmo que você cante o santo nome, se você está sentindo medo ainda, então você não se rendeu. Rendição é completa. Aconteça o que acontecer, né? Eu lembrei aqui de uma história, né? Só para a gente finalizar, que lembra da história, não sei, acho que era Nabucodonosor, que ele fez um bezerro de ouro lá, e na inauguração ele falou assim, quando eu tirar o pano desse bezerro de ouro, todo mundo vai ter que ajoelhar. Quem não ajoelhar, eu vou matar. Eu vou matar no óleo fervente, né? Um caldeirão, assim, estava lá super quente, do lado do bezerro de ouro. Então esse aqui vai ser o novo Deus. Acho que foi Nabucodonosor. E aí, na hora que ele tirou o pano, assim, todo mundo ajoelhou, mas tinham 3 que não ajoelharam. Essa história é bem conhecida, mas cabe aqui, né, no momento dessa exposição, dessa aula. Aí ele falou, por que vocês não ajoelharam ao novo Deus, né? Aí ele falou assim, não, o nosso Deus é um só, e nós estamos preparados para entrar nesse caldeirão de óleo fervente para não nos rendermos a esse bezerro de ouro. O nosso Deus, nós acreditamos completamente nele, que ele vai nos proteger. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. A esse Deus não nos ajoelharemos, né? O bezerro de ouro geralmente representa, né, a luxúria e a cobiça, né, materiais. Como aconteceu lá com Moisés também, tem uma história. E aí o Nabucodonosor imediatamente se enfureceu, né? Porque se três não se ajoelharam, isso podia criar um motim, né? Uma dissidência, uma insurgência, uma insurreição. E aí pegou esses 3 e eles não estavam com nenhum medo. Morreriam, assim. Mas eles não iam ir para um Deus criado por um rei maluco lá da época, né, que era o senhor das trevas da época, queria que todo mundo tivesse só aquela religião. E aí pegou os 3 e colocaram no caldeirão, e aí a energia deles era tão alta nessa fé, nessa crença em Deus, que eles estavam vibrando acima
da densidade do óleo fervente. Esse óleo estava tão quente, estava 7 vezes mais quente do que o normal, né? Então, as pessoas que colocaram esse óleo aí, elas se queimaram só com vapor. E aí, quando botaram esses 3, né, devotos de Deus, devotos completamente rendidos, né, que não tinham medo, que tinham fé, confiança plena em Deus, que seguiam, né, assim, esse caminho imperecível do serviço a Deus, eles vibravam tão alto que eles estavam lá dentro e nada aconteceu a eles. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Que quando Nabucodonosor olhou dentro do óleo, né, fervente, os 3 lá, havia um quarto elemento. Um quarto elemento, né? Quem era esse quarto elemento? Que estava ali, né? Protegendo completamente a energia deles. E aí, quando eles saíram, né, do caldeirão, né, então vocês pensem aí o que deve ter acontecido na mente daquelas pessoas que estavam observando essa prova, né, a prova de fogo, de óleo quente. Então, eu lembro também da história de até para lá da Maharaja, no Srimad Bhagavata, né, o pai dele, Hiranyakashipu, também jogou o seu próprio filho num caldeirão de óleo fervente, mas ele saiu ileso, era como se fosse água fria. Entendeu? Então, Krishna está falando aqui. E aí, como é que é? Você está colocando sua fé em mim ou você vai ficar com medinho? Ou vai ficar especulando, assim, intelectualizando com outras pessoas, com medo horrendo, certo? Então, faça a sua parte. Leve a alegria, leve a sua fé, leve o seu serviço, seu amor, certo? Não deixe a sua mente, a sua vida ser rebaixada por energias das trevas que, perante Deus, não tem nenhum poder, né? É igual aí a batalha de Kurukshetra. O lado oposto, apesar de serem os mais poderosos do planeta, demônios assim incríveis, com toda a mística, com toda a magia, né? Perante Deus ali, eles não eram nada. Não era nada, era uma formiguinha perto de um elefante. Entendeu? Então, não importa como o momento atual esteja acontecendo, como ele se agigante perto do seu espírito, nunca se sinta pequeno, nunca tenha baixa estima. Caminhe a cada dia rendido a Deus e diga para você mesmo, não importa o que vai acontecer, eu não vou desviar, né, a minha consciência desse ser supremo que agora, na forma humana, eu compreendi que eu tenho que seguir. Com muito amor, com muito carinho, com muito bom humor. Certo? E a natureza material é assim mesmo. Uma hora está bom, uma hora está ruim, e vai modificando. Tudo faz parte do plano de Deus, para mudar a consciência da humanidade, que agora o planeta Terra está entrando na 5ª dimensão. O pessoal ainda está muito devagar, está muito joio, está muito morongando, né? Está brincando com a vida espiritual, né? Então temos que realmente bater forte, pelo menos no nosso mundo particular, temos que estar completamente conscientes e levar a nossa vida, né, de boa, certo? Não precisa renunciar ao mundo, não precisa fugir de nada, certo? Simplesmente se estabeleça em seu coração, na consciência divina e viva a sua vida. Deixa acontecer, deixa as coisas acontecerem, certo? Quando você está com Deus, deixe que Ele resolve as coisas da sua vida. Então você não se lamente por nada. Ao contrário, fique em gratidão por você ter esse conhecimento, né? Só de ter o conhecimento desse verso aqui, você já ganhou o presente da sua vida, que Krishna falou. Então vai depender da sua escolha, né? Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim, Krishna, a meta suprema, são muitíssimos amados e queridos por mim. Né? Quando você é querido por uma pessoa que é o centro da existência,
Se você teme, então você não se rendeu. Então você não está seguindo o caminho conforme o Senhor Krishna pede, né? E aí, quando você está conectado com Deus, pronto, acabou. Você está em uníssono, você está fluindo em Deus, num mundo que aparentemente é um hospital, um hospício, né? Um antro de seres que estão evoluindo, que um dia vão chegar à consciência de Deus também. Então tem que respeitar o tempo de todo mundo, ninguém está certo, ninguém está errado, né? Joga energia boa para todo mundo e deixa que Deus vai resolver as coisas conforme são, né? Então Deus dá aquela maciada na humanidade, certo? Mas, se todo mundo acordar, ou pelo menos uma boa quantidade acordar, tá bom, certo? Mas você que entendeu agora esse verso, né? Jetu dharmamritidam jato kitam pariupasate shraddhadan mat paramam bhaktastetiva me priyaha. Bhaktastetiva, bhaktas, devotos, eles, ativa, muitíssimo, muitíssimo amados por mim. Ok? Então esse verso é maravilhoso, adorei essa aula, energia muito boa, e a energia está sempre boa. Quando você está com Deus, é isso aí, você está tocando esse búzios e afastando todas as trevas. Então, quando você está cantando o nome de Deus, não tem treva, não tem nada que se aproxime de você. Às vezes a gente fica falando, repetindo, aí mostra o verso, aí mostra Deus falando, aí a pessoa vai, no outro dia, vai lá para as notícias infernais, e a mente dela desanima, e ela, meu Deus, entendeu? Não é assim que funciona. Faça a escolha e fique na energia que você escolheu. E deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus cuidar do mundo. Deus está cuidando de todo mundo, Ele está no coração da formiguinha, dos animais, das plantas, Deus está dentro de tudo. Agora escolha Deus para você ficar sempre numa posição elevada. Uma posição onde você vai estar sempre bem, em paz, neutro, sem criticar ninguém e vendo que tudo é ação de Deus e que você pode fazer. Você não pode fazer nada, você pode simplesmente fazer que a outra pessoa também fique na consciência de Deus, que fique em paz, que fique com bom humor, que, não importa, que vale é você continuar estudando, que você continuar seguindo a prática espiritual, você manter esse amor, né? essa como ele fala assim, essa fé, essa devoção. E aí tudo que você fizer nesse mundo, quando você estiver nesse estado, né? Quando você estiver mesmo dentro do óleo fervente, vamos dizer assim, você vai estar fazendo o seu serviço. A sua elevação vai estar tão alta que a egrégora das formas de pensamentos do mundo material não vão te queimar, não vão te consumir, não vão te matar. Aí Nabucodonosor, que representa, né, a egrégora das trevas em geral, não vai conseguir provar que o que ele quer é mais do que você quer. Certo? Então, Krishna Haribo!